Novamente você vem pra mim, vem dizendo que não é feliz, que amor você não sente mais, que a vida te deixou pra trás. Meu dinheiro já não conta mais, tem amigos muito bem. Muito boa tarde, meus amigos da nossa programação ao vivo do nosso Facebook. Mais uma vez eu estou aqui levar a você uma palavra de fé, de vida. Na realidade, a palavra do Senhor Jesus diretamente ao seu coração. E o que eu tenho aqui para falar é algo muito importante com relação aos jovens, aos nossos filhos. Eu sou pai, você é pai, você é mãe. Você que é jovem, que está nesse momento me ouvindo, a mensagem que eu tenho aqui é de suma importância para você. Eu tenho visto aqui em Campo Largo, não vou falar das outras cidades, mas eu tenho visto aqui em Campo Largo muitos jovens hoje que estão cada vez mais indo para a beira do abismo. Jovens que estão se drogando, jovens que estão cometendo violências, jovens que se tornaram rebeldes até com os próprios pais, jovens que hoje, muitos deles deveriam estar numa escola, hoje eles não estão na escola, eles preferem se drogar, ser rebelde com os pais, saem um dia de casa, volta 2, 3 dias. Quer dizer, o futuro que está comprometido na vida destes jovens. Só que em Campo Largo, eu conheço muitos jovens que hoje não estão no nosso meio. Foram jovens que um dia esteve até de dentro de uma igreja, um dia faziam parte de um grupo jovem, saíram fora, desistiram e voltaram com as suas práticas, voltaram para as drogas, voltaram para a criminalidade. E muitos desses jovens que hoje eu conheço, quando eu falo conheço, eu falo pessoalmente, não estou falando conhecer por conhecer, não, eu falo pessoalmente, a maioria deles já foi enterrado. Eu posso contar aqui, digamos, de 30 jovens que eu conheço pessoalmente, desses 30, 16 já estão no cemitério. 0,5% dos que sobraram ou estão em clínicas, saindo, tentando se recuperar dos vícios, contra os vícios, ou então estão numa cadeia. Porque quando se envolveram com as drogas, se envolveram também com a criminalidade. E é o que está acontecendo hoje em dia com os jovens de hoje. Os jovens hoje, eles têm uma liberdade. Eles criam uma liberdade para eles, que eles acham que eles devem fazer o que bem entender de suas vidas. Claro, não estamos aqui querendo mostrar para os nossos filhos, não estamos aqui querendo impor ordem aos jovens que devem e não devem fazer. Sabemos que pela lei de Deus, que tudo que nós fazemos até os jovens, nós vamos prestar conta. Então Deus não vai proibir ninguém de nada, porque depois disso vai vir o juízo. Então é você que vai prestar conta da sua vida com Deus. Assim o jovem, ele pode fazer o que bem entender, mas ele vai ter que prestar conta com Deus. Mas não podemos esquecer que se o jovem estiver no mundo da criminalidade, se o jovem estiver no mundo das drogas, ele pode ser responsável pelos seus crimes. Por isso que existem leis, por isso que a maioria dos jovens hoje estão indo para uma cadeia, estão dando entrada em presídios,
Aqui em Campo Largo tem uma cela cheia. E a maioria dessas celas, a maioria que está lá dentro, são todos jovens. Faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Os nossos jovens hoje estão perdidos. Eu fiz uma transmissão ontem com relação ao MEC, criticando ao MEC e também aos muitos pais que têm criticado algumas escolas, né, por ensinar os alunos a cantar o hino nacional brasileiro. Então eu falei em uma das minhas transmissões que a geração 2000 para cá é uma geração paupérrima, é uma geração que está totalmente destruída, é uma geração comprometedora. A geração de 2000 para cá, os jovens desses anos para cá, se eles não tomarem atentos, a certeza é o seguinte: até 2023 haverá diminuição dos jovens. Eles estão se acabando, eles estão se matando, eles mesmos estão se destruindo e as drogas estão se alastrando. O índice de morte é causado pelo mundo das drogas. Jovens que têm um vigor forte, têm saúde, e Satanás, que não é nem um bobo, ele está roubando, ele está sugando a alma dos nossos jovens. Ele está sugando a alma, o vigor, a saúde desses jovens. Aí tem jovens aí o que você olha, ele se acha o bambambam. Ele se acha só porque ele fuma um baseadinho, ou cheira uma cocaína, ou usa o crack, ele acha que deve meter medo na sociedade. Sabendo que esse jovem nada mais está se tornando, entrando na lista das escórias da sociedade. O índice de analfabetismo, ela tem crescido, sabe aonde? Nos jovens. Tem jovens ainda que nem chegaram a terminar a 4ª série, o máximo que chegaram numa 6ª série. Depois abandonaram, porque eles preferem as amizades erradas, eles preferem as drogas, eles preferem fazer o que bem entender de suas vidas, mas abandonam o futuro. Aí você olha alguns desses jovens, parece que você não enxerga o futuro neles. Parece que o futuro não está chegando até eles, porque eles não estão nem aí preocupados com o futuro. Então a minha preocupação nessa transmissão ao vivo é chamar a atenção dos jovens, é chamar a atenção dos nossos filhos, também do meu filho. Eu tenho 2 filhos e o mais velho vai assistir esse vídeo. Aliás, esse vídeo, antes de eu começar, eu já joguei o link em vários grupos do WhatsApp, eu sempre faço isso. Tá a hora, transmissão ao vivo e o título. Então eu joguei até no grupo da família, para que também os meus sobrinhos e os meus filhos também viessem assistir isso daí. Então serve para todo mundo, em geral. Eu sou pai, você é mãe. Eu acredito que nenhum de nós quer ter uma dor, como eu já vi, de vários amigos meus, perderem seus filhos. Eu não quero ver essa dor de um filho meu morrer na mão de um traficante ou morrer na mão de uma polícia. Eu não quero essa dor. Eu não quero também sentir a dor de saber que o meu filho morreu por excesso de bebida e dirigiu o carro e bateu e acabou causando a morte, entrando em óbito, dando entrada nos hospitais, morrendo ali mesmo de uma overdose. Eu não quero isso para o meu filho, e muito menos você vai querer para o seu filho. Quantas mães hoje, que hoje estão chorando amargamente, e muitas delas estão colocando culpas nelas mesmas, porque as suas filhas foram violentadas, foram estupradas, certo? E ainda mataram. Ou quantas hoje meninas, da faixa etária de 16, 17 a 18 anos, estão grávidas, perdendo a juventude, certo? Perdendo a juventude, grávidas por um momento de ato sexual,
E aí, quando chega o momento de uma responsabilidade, ela se sente sozinha. O pai não vai aceitar, a mãe muito menos não vai aceitar. E quando ela chega ao cara que é o pai da criança, o que acontece? Ele some. Porque é um outro jovem, cabeçudo, sem responsabilidade nenhuma. Os nossos jovens, eles não têm uma responsabilidade como nós temos, pessoal. Nós somos do tempo dos anos 70, dos anos 80, até dos anos 90. Mas a geração desse ano, a geração é uma geração que está comprometida. E pelo meu análise, pelas minhas procuras, pelos meus estudos que eu faço e minhas orações, até 2023 vai diminuir o índice de jovens. Vai diminuir o índice de jovens. Para você ter uma ideia, eu fiz alguma anotação aqui só para você ver. Desde 2006 para cá, veja que eu já falei da década de agora. Desde 2006 para cá, foram assassinados 325 mil jovens com faixa etária de 15 a 29 anos por assassinato. O Brasil já enterrou 324.967 jovens por assassinato. Um número 7 vezes mais de soldados americanos mortos em ação lá na época do Vietnã, que foi 20 anos de Vietnã, que morreu apenas 47.434 soldados americanos no Vietnã. Veja que o número é 7 vezes menor do que a morte dos jovens que está ocorrendo hoje. Então, uma média de 2 a 3 mil jovens por dia. A taxa de homicídio no Paraná, ela cresce 18%. Eu estou falando no Paraná. Se puxar São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, acredite que essa taxa de homicídio até maior tem uma soma que diz assim, de 100 mil habitantes, 32,8% mais ou menos de jovens assassinados no meio de 100 habitantes. Quer dizer, o crime ocorre desta forma. Só em Campo Largo, na minha cidade, em Campo Largo, não estou falando de Curitiba e região metropolitana, estou falando de Campo Largo. Só na minha cidade, em Campo Largo, a taxa de morte violenta é de 38,2% a cada de 100 mil habitantes. Então isso significa que em Curitiba ou outras regiões, a cada 100 mil habitantes, uma morte de jovem, ele cresce de 38% a 39% de jovens assassinados. Por isso que lá em Provérbios, no capítulo 23, diz bem assim, eu vou ler no 19 em diante para os jovens, você que é mãe, você que é pai, compartilhe esse vídeo lá no Facebook do teu filho. Compartilhe esse vídeo para ele ficar atento com as coisas, para ele ficar atento. Se eu estou falando para você compartilhar, porque eu também tenho filho, e se o meu filho, estou sendo sincero, eu estou falando aqui ao vivo, mas o meu filho acabou de chegar da escola, deve estar lá comendo alguma coisa, assistindo a televisão ao mesmo tempo, mas ele não está me assistindo. Só que eu chego e falo com ele. E ele vai ouvir essa transmissão também. Porque serve para ele. Serve para os meus filhos, serve para os filhos dos meus vizinhos, serve para os filhos dos meus amigos, serve também para os meus sobrinhos, serve para todos os nossos filhos, para todos os jovens em geral. Aí em Provérbios diz bem assim, no capítulo 19, no capítulo 23, versículo 19 em diante, diz bem assim, ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho teu coração.
Então você vê que Deus já está falando para os seus filhos, para os nossos filhos. Ouve tu, dirige o seu coração no caminho. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer jovem. Deus está avisando aqui nesse livro de Provérbios, escrito por Salomão. Deus deu a sabedoria para que Salomão escrevesse isto tudo aqui, para levar essa mensagem a você, jovem. Deus está falando, jovem, não entre no meio dos beberrões, não se entregue a sua vida aos vícios, não se entregue a sua vida às concupiscências da carne, jovem, porque eles vão empobrecer. Por que eles vão empobrecer? Porque eles vão desistir do futuro. Amanhã ou depois, nenhum deles vai querer trabalhar. E quando eles não quiserem mais trabalhar, eles vão começar a cometer os seus pequenos furtos daqui, furtos dali, para manter o sustento do vício. Jovens, obedeça os teus pais, obedeça as tuas mães. Porque na realidade, pela vida que nós vivemos hoje, o certo seria os filhos nos enterrar. Os filhos enterrar os pais. Só que está sendo ao contrário. São os pais que estão enterrando seus filhos. A mãe fica grávida ali por 9 meses, carrega na barriga com o maior carinho. Sem falar daquelas que tiveram seus filhos até antes, que foi no caso da minha esposa, né? Alguns nasceram prematuro, teve um cuidado. Então aí os pais passam, vê lá, a mãe carrega 9 meses o filho nasce, aí ela vai dando de comer, vai dando de vestir, o filho vai crescendo. Aí coloca o filho no estudo. Se ela procurar uma escola, quanto melhor uma escola, vai ser melhor para o futuro do seu filho, preparar o futuro para os seus filhos, para amanhã ou depois ele cair nesse mundo, alguém chegar lá, executa o filho deste homem, o filho desta mulher. Aí o homem passa a vida toda com a sua vida de sofrimento, a mãe passa a vida toda com a sua vida de sofrimento, e ainda vai lá, ainda tem que enterrar o filho. Sendo que, na verdade, aí ela vai pensar, poxa, amanhã ou depois eu vou morrer, não vai ter ninguém para me enterrar. Porque o que era para me enterrar era o meu filho. A herança que eu quero deixar para o meu filho, a herança que eu quero deixar para minha filha, nem isso eles vão desfrutar. Porque eu vou ter que gastar a herança para enterrar os meus filhos. Eu tenho amigos meus que morreram, jovens, como eu também tenho amigos meus que enterraram os seus filhos. A última vez que eu fui no enterro de um amigo meu, foi lá da fazenda Rio Grande. Esse jovem, eu vi ele crescer desde que ele era criancinha, eu vi ele crescer. Pensa num rapaz bom, não fumava, não bebia, era um piazão excelente. Aí do nada, chegam uns camaradas lá e executa ele. Isso porque ele estava arrumando o carrinho dele, porque ele já tinha um carrinho dele. Ele gostava de andar com um carrinho rebaixado. Ele estava vivendo aquela vida da juventude dele, mas foi traçado por algum maldito, porque daí para mim pessoas que matam se tornam maldito. Foi traçado por algum maldito. E hoje, você acha que os meus amigos, esse casal, você acha que eles superaram? Claro que não superaram. Claro que não superaram. Aparentemente, no meio dos amigos, parece tudo esquecido.
Mas o problema é quando você fica sozinho, vê aquelas lembranças. Olha, o álbum de foto tá ali, de quando era pequenininho. E quantos mães e pais hoje estão neste momento? Que a maioria desses jovens estão se perdendo porque não tem obedecido aos pais, não tem obedecido às mães. Aí quando a gente fala, quando a gente pega no pé, aí eles acham que a gente é chato. Eles acham que a gente é chato, eles acham que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas todos nós sabemos que queremos o bem para os nossos filhos. Se você ligar agora o balanço geral da Record, ou se você agora ligar agora o da Atena, vai passar todas as criminalidades ali, e a maioria que vai passar ali, você pode ver, a faixa etária de 15 a 29 anos. A maioria dos jovens, mulheres estupradas, violentadas, a maioria são todos jovens. E o que está destruindo também os nossos jovens são as drogas, são esses encontros de funk. Veja aonde que está, veja como está na realidade esses nossos jovens. Estão doentes, espiritualmente eles estão doentes. E aí Deus ensina eles aqui, fala aqui, ó, não esteja entre os beberrões, não esteja no meio deles, jovem. Não fica no meio dos beberrões. Não fica no meio dessa turma. Sabe o que nós temos feito errado? Eu falo nós, pais. Sabe? Agora eu vou chamar a sua atenção, porque eu tomei atento a isso. Graças a Deus, depois que eu me converti, eu tomei atento sobre isso. É você fumar cigarro perto do seu filho. Aí você fuma cigarro perto do seu filho, amanhã ou depois, o seu filho vai começar a roubar um cigarrinho da tua carteira. Aí amanhã depois tirar 2. Aí você acha que você está fumando compulsivamente, mas não. É ele que está pegando o cigarro escondido e saindo nas esquinas fumar com algum amiguinho. Eu comecei a fumar assim, certo? Eu roubava cigarro da minha avó. Minha avó tinha um centro de macumba, ela colocava lá os cigarros lá para aquela turma lá, dos macumbeiros. Eu chegava lá, pegava 3, 4. E era Hollywood ainda na época, de filtro amarelo. Aí você bebe na frente do seu filho, na frente da sua filha. Um vinho aqui, uma cervejinha ali, né? Um whiskyzinho ali, né? Uma cachaçinha ali, uma caipirinha ali. Aí você faz isso na frente dos seus filhos. Só que amanhã ou depois, eles vão estar lá, querendo tomar do mesmo veneno que você toma. E aí, você não pode falar nada para eles, você não vai ter força para falar para eles. Sabe por que você não vai ter força para falar para eles? Porque eles viram você fazer isso. E se você não sabe, meu amigo, minha amiga, os nossos filhos, eles querem se espelhar em nós. Se nós tiver má conduta, eles também vão querer ter a má conduta. Se nós ter uma boa conduta, aí eles vão querer ter uma boa conduta. E se eles errarem, mesmo sabendo que a gente tem uma boa conduta, eles vão se arrepender facilmente. Eles vão chegar e dizer, puxa vida, meu pai era isso, era aquilo, a minha mãe era isso, era aquilo, era trabalhadores, faziam isso, faziam coisas bacanas, e eu aqui, estragando com a imagem de meu pai, com a imagem da minha mãe. Então a maioria da culpa, a gente podemos dizer que é nossa, por a gente fazer tais práticas ilícitas na frente dos nossos filhos. Quantos aí já não rolaram baseado até na frente de um filho? Quantos aí já não fumaram maconha na frente de um filho? Ou você acha que tem? Tem gente sim. Tem gente sim. Eu conheço pessoalmente de pessoas assim. Eu conheço. Chama a atenção dos meus amigos que eu conheço, que eu já vi, de eles enrolarem baseado e o seu filho ali do lado. De eles acender a maconha ali e o seu filho do lado. Eu falo isso porque eu já estive nesse mundo. Não estou dando uma de santo, não. Não estou dando uma de santo, não. Para você ter uma ideia, os meus filhos, o meu filho e os meus sobrinhos, certo? Eles já viram eu fumar maconha, eles já viram eu rolar maconha.
Só que eu tomei atento. Porque amanhã ou depois, quando chamarem ele para fumar maconha, se você acha que eu vou ter alguma força para falar, eu tenho que chegar e dizer, não faça isso. Porque isso que eu tenho usado até então, já era lá do meu tempo, lá de trás, quando eu era moleque. E hoje tá pior. Então é isso que eu tenho que falar para eles, é isso que eu tenho que mostrar para eles, que eu tenho falado para eles. E agora o que eu passo para eles é uma vida diferente, é uma vida com Jesus, que não tem melhor coisa. Não tem a melhor coisa. Aí tem o carnaval. Vamos pular carnaval. Aí você vai levar os seus filhos, você vai levar a sua filha lá no meio daquele carnaval, aonde vai ver lá homem beijando homem, mulher com mulher, orgia ali, sexo à luz do dia à vontade, drogas à luz do dia à vontade, maconha, drogas, bebida, tudo ali gerado naquela multidão, e o seu filho vai estar lá no meio pulando. Ah, mas Gerdau tem também só para criança. Tem só para criança sim. Aí você vai lá, joga a tua criança no meio, mas vocês ficam na roda ali, né, tomando a cervejinha, fumando seus baseadinhos, fumando seu cigarro, dá na mesma coisa. Sabendo que por trás daquilo ali, às vezes tem um pedófilo de olho, às vezes tem um estuprador ali de olho. Pessoas, certo, que querem ser usados por Satanás para sugar a alma dos nossos filhos. É isso que tem ocorrido. Por isso que lá no 1 Pedro, deixei separado algumas coisas aqui, por isso que lá no 1 Pedro diz bem assim, ó, quer ver, ó? No 1 Pedro, no capítulo 5, diz bem assim, ó, no versículo 5 e 6 eu vou ler, só para vocês entenderem a situação. Para os jovens: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte. Jovem, quando Deus fala assim para você se sujeitar aos anciãos, para você se sujeitar uns aos outros, é você respeitar aquele que é de maior de idade, aquele que é maior que você. É você ouvir com todo o seu ouvido, com todo o seu entendimento, o que aquele homem ou aquela pessoa mais velha de idade tem para te dizer. São ensinamentos. Então, quando a gente tem alguma coisa para falar para você, jovem, quando a gente tem algo para falar para você, a gente não estamos falando por mal, a gente estamos falando para o seu bem. Eu não estou preocupado com o meu futuro. Você acha que eu estou preocupado com o meu futuro? Eu acredito que ninguém mais aqui com faixa etária dos seus 30 e poucos anos está preocupado com o futuro. Ninguém mais está preocupado com o futuro. Mas nós se preocupamos com o futuro dos jovens, porque nós vamos morrer. Nós que temos a idade mais avançada, eu estou com 43, então nós que estamos com uma idade maior, a tendência é a gente morrer mais rápido. Se nós chegar a 50, 60 anos, vai ser um grande milagre até. Mas caso contrário, quem está aí com seus 15, 16, 17, 18, seus 20 e poucos anos, tem muita coisa pela frente. E se você não seguir os conselhos desses anciãos, porque quando a Bíblia fala ancião, fala de pessoas maduras, de pessoas mais velhas, de pessoas que tiveram também sua juventude. Nós também tivemos nossa juventude. Nós tivemos coisas boas na nossa juventude, como também nós tivemos uma juventude que foi dolorido. Há casos de pessoas que nem juventude teve. Passou a sua juventude aí, ó, numa vida cheio de discórdia, uma vida de juventude cheio de problemas, uma juventude, já tem gente que já começou a sua juventude problemático até. Problemático. Quantos aí a gente já não vê aí nos registros, você já viu por aí, de crianças
que já foram violentadas até pelos seus próprios pais. E a maioria que leva nome é os padrastos. Quantos aí? Quantas crianças aí, jovens, que já foram violentadas? Já foram violentadas. Tudo por quê? Porque não tem uma base fundamental. Não tem aquele que pode proteger, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o único caminho para você, jovem. O caminho certo para você é Jesus, não é esse mundo ali fora, não. Eu tô falando para você porque eu saí desse mundo lá fora. Eu vi com os meus próprios olhos, eu vi jovens morrer, jovens dando entrada nos hospitais. Eu vi com os meus próprios olhos aí jovens no paredão, polícia dando geral no jovem. Aí você olha, poxa, aquele jovem, em vez de estar lá na escola, na sua escola, tá lá na praça. Aqui em Campo Largo mesmo, lá na praça do museu, lá, para todo mundo ver que tá levando geral. E tem jovem ainda que passa dos limites, ainda dá risadinha. Ele acha bonito aquilo ali. Ele acha bonito, mas a hora que o policial chegar e pegar para capar, aí ele vai chorar, ele vai pedir socorro pra mãe. Ele nem chama o pai, né? Porque acha que o pai já é mais ponto firme, né? Aí ele pede mãe, mãe, socorro, mãe. Mas a culpa não é somente dos pais, a culpa não é somente nossa. Só que a gente tem que ter uma base fundamental para passar para eles. A Bíblia nos ensina no livro de Provérbios, que diz assim, ou é Eclesiastes, não me lembro, mas não está na Bíblia, que a gente devemos ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Eu tenho que ensinar o meu filho no caminho que eles devem andar. E qual é o caminho que nós devemos ensinar aos nossos filhos? O caminho da salvação, o caminho de uma vida, o caminho de um futuro melhor. E qual é o caminho para o futuro melhor? É fazer eles estudarem, é fazer eles cuidar de si, é fazer eles escolher a dedo quem são seus amigos de verdade. Porque amigo de verdade, ele não vai querer levar o amigo de verdade, não vai querer levar os nossos filhos para a criminalidade, para o uso das drogas, entorpecentes. O nosso amigo de verdade, ele vai querer um bem do outro. Ele quer compartilhar o estudo. Ele quer compartilhar as coisas bacanas. Há uma doença que tem tomado de geração em geração, que é a internet. Eu, pelo menos, eu fico atento com meu filho. Tem dia lá que o meu filho fica naquela internet lá que eu chego a brigar com ele até. Ó, larga a mão desse negócio aí e vai botar água pro cachorro. Eu faço assim pra ele. Coisa que eu deveria fazer, mas eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu vou dar pra ele fazer essa tarefa. Vai colocar água pro cachorro. Vai soltar o outro lá. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí ele fica na internet. Aí eu chego até a brigar com ele. Você quer que eu mande convite pra você no Facebook ou no WhatsApp? Por quê? Porque nós temos que dar tarefa para os nossos filhos. Eles podem ficar na internet? Pode. Mas vigia o que está na internet, meu amigo. Pelo menos eu vigio do meu lado do meu filho. O meu filho pelo menos tá brincando com tal é um jogo lá de tiro lá, sabe? É uma matança também. Mas isso não quer dizer que eu tenho que estar atento. Porque aquilo ali pode influenciar muita coisa errada para os nossos filhos. Conforme for o jogo, há uma influência maligna. Nós não vimos aí casos de jovens que cometeram suicídio por causa da tal da baleia azul? Quantos jovens hoje cometeram suicídio por causa da tal da baleia azul? Vocês viram no noticiário. Jovens cometeram suicídio por causa de um jogo da baleia azul. Aí uma desgraça lá por trás, usado por Satanás, entendeu? Vai lá e consegue colocar na mente do jovem que ele tem que cometer o suicídio. Aí o jovem vai lá e faz isso. Sem se falar do medo e do receio que jogam nas costas desses jovens.
É a mesma coisa. Quantas menininhas hoje, com seus 15, 16, 17 anos, foram violentadas, estupradas por 3, 4 marmanjos? E você sabia que uma coisa que ninguém percebeu até hoje, mas o próprio Deus fala pra gente, chegar e dizer ao vivo na transmissão: tem muitas menininhas aí que foram violentadas, estupradas, mas elas estão quietas, elas estão no silêncio. Elas estão sofrendo por dentro. Elas estão se corroendo por dentro. Sabe por quê? Porque se ela falar para a mãe ou para o pai que ela foi violentada, estuprada por 3, 4, e ela dizer aonde que ela foi, ela não sabe se ela vai ser criticada ou vai ter um apoio de ajuda. Porque a maioria que está sendo violentada, estuprada, está aí, no mundo do funk. Aí elas vão pro funk, vão para esses encontros de funk, rebolam um monte, sem se falar daquelas músicas ridículas. Pode ver a letra. A letra mesmo do funk desmoraliza tanto o jovem como as mulheres. A mesma letra do funk desmoraliza total uma mulher. Chama a mulher de baixo calão para baixo. Mulher de cachorro, já se viu? Vem cá, minha cachorra, e parte que tu pá. É assim ou não é? Tem uma música que fala, não sei o que lá, é minha cachorra, e parte que tu pá. Chamar uma mulher de cachorra. Já imaginou eu chamar minha mulher, vem cá, minha cachorra, chamar minha esposa de cachorro, vem cá, minha cachorrinha? Já imaginou que coisa ridícula? Aí tá lá, aí elas vai lá, aí o jovem vai lá, se drogam, faz orgia, faz um monte de coisa. Vigie, vigie você, jovem, para esses lugares que tá indo. Vigia você, mãe, pai, para onde seu filho tá indo. Se é para chegar para proibir, então vamos começar a proibir. Que seja para o bem deles. É que nem eu mesmo falo pro meu filho: enquanto você estiver debaixo das minhas asas, sobre os meus olhos, debaixo do meu teto, da minha casa, você vai fazer tudo o que eu mandar. Você vai andar no eixo, porque é dessa forma que eu vou te ensinar. Agora, se você for de maior, arrumar um emprego e você achar que deve fazer da sua vida o que bem entender, então você vai fazer isso quando você for de maior e com o emprego arrumadinho, trabalhandinho, tirando o teu próprio sustento. Mas enquanto eu estiver dando comida, casa, roupa e estudo, você tem que andar aqui, ó, na minha linha, na palma da minha mão, sobre aos meus cuidados. É assim que nós devemos fazer com os nossos filhos. Quantos jovens hoje aí, que tá com seus 15, 16 anos, 17 anos, perderam totalmente a juventude, engravidaram, se entregaram aí às concupiscências da carne, ao sexo, entendeu? E agora estão aí cuidando de uma criança, sendo mãe, né? Um jovem agora mãe. Nem nos estudos não estão indo mais. Abandonaram os estudos. Quer dizer, o futuro delas, dessas mães jovens, é o futuro de cuidar dos filhos até crescer e pronto. E continuar vivendo a vida de casado. Ou amaziado, porque a maioria nem casa. Simplesmente se juntam. Quer dizer, já está até no erro. Já está no erro. Porque juntamento somente é pecado. Tem que haver um casamento. Isso é parte tanto de Deus, como também na lei dos homens. Por quê? Porque abriram mão da juventude por um sexo, por orgias, por pasque de funk. Porque não tiveram um alicerce principal, que é o Senhor Jesus na vida deles. Por isso que está aí, pessoal. Por isso estamos vendo os jovens morrendo aí. Não tem Jesus. Não tem Deus na vida deles. Eles não querem saber de Deus, eles não querem saber de Jesus. Eles querem saber de fazer, viva eu. Eu quero fazer o que bem entender da minha vida. E aí tá aí, drogas,
bebidas, prostituição, adultérios, assassinatos, homicídios, roubos, furtos, e sem se falar de jovens que estão cometendo suicídio. Lá no livro de Eclesiastes, diz bem assim, aliás, isso daí é uma etapa final, nós já vamos concluir essa passagem aqui, para você ver o quanto o jovem ele tem que estar mais atento com as coisas. Jovem, eu vou te dar um alerta. Entregue sua vida para Jesus. Eu sei que você acha um pouco careta até chegar e dizer: ah, eu, de dentro de uma igreja, você tá louco. Eu vou curtir minha vida. Eu vou curtir o meu funk, eu vou curtir o meu rock and roll. Eu vou curtir as minhas andadas. Deixa eu ali. Eu gastar minha juventude dentro de uma igreja, gastar minha juventude? Capaz. Você tá louco. Eu sei que muito jovem acha careta esse tipo de coisa. Só que se você fazer o balanço do jovem que está de dentro de uma igreja, vivendo uma vida com Cristo, se você fazer esse balanço, você vai ver que o nível deles é muito maior do que qualquer jovem que está indo nesse mundão. Aí você vai ver que esse jovem que está de dentro de uma igreja, que esse jovem, que ele é de Jesus, que ele realmente entregou, pegou e falou assim: ó, quer saber? Tome a juventude, eu deixo nas tuas mãos. Ele vê. Satanás mostra para esse jovem: olha o que você está perdendo. Aí vê lá, um jovem namorandinho aqui, o jovem feliz ali, beijinho na boca aqui, beijinho na boca ali com fulano, abraçadinha aqui, abraçadinha ali. Mas Satanás mostra aquilo ali, mas não mostra o que há em quatro paredes com aquilo ali. Aí mostra lá, ó, veja lá aquele jovem lá, ó, ele tá felizão. Aí ele mostra lá o jovem feliz, dando risada, e risada daqui, risada dali, e anda com uma turma aqui, anda com uma turma ali. Mas Satanás não mostra o que tem por trás daquilo ali. Porque muitas vezes aquele sorriso ali foi por causa do efeito da droga que ele acabou de usar lá atrás. Tá andando pra lá e pra cá, e cheio de querer, e faz cara de braba aqui, faz cara de braba ali, mas em quatro paredes ali, ó, ninguém sabe o que tá por trás daquele jovem. De repente aquele jovem é um criminoso. De repente aquele jovem já matou. De repente aquele jovem já estuprou. Certo? Então o nível de um jovem que tá de dentro de uma igreja, uma vida com Jesus, é um nível de muito mais alto do que desses jovens que estão fora. A maioria deles dão mais valor nos seus estudos, estão passando de ano, estão preparando seus futuros. Você acha que só porque estão dentro da igreja, eu vou ser pastor, eu vou ser isso? Não. Vocês jovens, que eles aprendam, esses jovens aí, a maioria deles, de dentro de uma igreja, eles têm os mesmos ensinamentos que todo mundo tem. O ensinamento de Deus é igual para todo mundo. Não há diferença, é igual para todo mundo. E quando eles têm um encontro com Deus, eles passam a amar o Senhor acima de todas as coisas, pegando a sua juventude, colocando nas mãos de Deus. Aí eles começam a aprender o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Sabe qual é o futuro desse jovem que está de dentro da igreja, que tem uma vida com Deus? Ser médico. A maioria deles prefere ser médicos, porque médico salva pessoas. Médico, ele é um médico de verdade, ele quer trazer as pessoas que estão sofrendo, ele quer dar um remédio para aquela pessoa, ele quer curar a dor daquela pessoa, ele quer dar injeção naquela pessoa para curar a doença daquela pessoa. Outros preferem até ser cientistas, descobrir curas,
que até hoje ninguém conseguiu descobrir que é a cura de uma AIDS, que é a cura de um câncer. Consegue a cura de um câncer por tal câncer, mas ele vai lá, bebe a cura para aquela tal câncer, aí aparece outro câncer na vida da pessoa. A maioria está morrendo de câncer. Veja só, são pensamentos de jovens assim. E o que está no mundo, qual é o pensamento dele? Eu conheço um piazinho aqui na vila, meu vizinho, mora de frente de casa. Eu conheço ele, estou vendo ele crescer. Eu sempre pergunto para ele, o que vai ser quando crescer? Eu vou ser policial. Ele quer ser policial. Aí eu falo para ele, mas por que você quer ser policial? Não, porque eu quero prender todos os bandidos. E sabe por que ele quer ser policial? Porque volta e meia aqui na nossa rua, e volta e meia na rua de trás, aqui de casa, no nosso bairro aqui no Rivabem, volta e meia tá acontecendo assaltos, ladrõezinhos de casa, estão roubando casas. Só semana passada foram 2 casas roubadas aqui de trás da minha. E aí ele que é pequenininho, ele que é jovem, ele que nem jovem é, né? Tá numa fase da pré-adolescência. Então ele já tá, ele tá assistindo isso, ele já tá assistindo esse tipo de coisa e ele tá vendo que a sociedade precisa de alguém para combater esses criminosos. E aí ele se sente na necessidade de preparar o futuro dele para ser um policial. E olha, ele está indo para a escola, ele está estudando. Se ele já, com essa idade, já pensa em ser policial, então pode ter certeza que o futuro dele na adolescência, na faixa etária do jovem, se ele continuar com esse mesmo pensamento, dificilmente ele vai cair nas drogas. Dificilmente ele vai se sujeitar a outros tipos de jovens que caem na criminalidade. Muito pelo contrário, ele vai se aperfeiçoar mais nos estudos. E você acha que ele vai ser um soldado qualquer com esse tipo de pensamento? Não vai, ele vai chegar a general. Porque pelo pensamento dele, que ele quer ser policial, não vai ser um policial qualquer não. Ele vai ser aquele policial que vai dar a vida para a sociedade. E se morrer, vai morrer condecorado. É assim que fala, né? Às vezes fala errado. Vai ter honras para ele. Pena que eu não vou chegar a ver isso daí do meu vizinho. Então veja a diferença desses jovens com muitos aí. Tem jovem agora que você chegar aí na favela, infelizmente acontece na maioria das favelas, que é o lugar esquecido pela prefeitura, é o lugar esquecido pela política, é o lugar esquecido pelo órgão público. E quando não tem nenhum órgão público, certo, que dê atenção a essas pessoas da favela, quem manda ali é o traficante. Aí você chega lá para o jovem, entendeu? Ele já fala na gíria. E já fala com você como se fosse gente grande. Tem jovem assim. Tem jovem que se você conversar, você conversa assim, parece que o cara é, sabe, tem um pensamento assim de adulto mesmo. Aí quando você vai ver qual a idade, 16, 17 anos. Então, para você ter uma ideia, que os jovens de hoje, eles são muito mais avançados do que nós. Só que os avanços deles têm sido tanto, que são os primeiros que estão aí abrindo buracos no cemitério. Eles avançaram tanto, o jovem se avançou tanto, que são os primeiros a dar entrada de óbito nas funerárias, nos hospitais, nos ML. Aqui em Campo Largo tivemos aí um acidente muito trágico. Se não me falha a memória, porque daí deu um monte de disque-me-disque. Mas eu vou falar no real. Tinha 4 jovens ali e os 4 perderam a vida. Aí depois aumentaram, falaram que tinham 7. Mas eu quero no básico, 4. Agora, por que perderam? Por que perderam a vida? Eu não sei, mas alguma coisa eu posso dizer. Eles estavam vindo de alguma festa. Capotaram o carro, morreu todo mundo. E quantos jovens hoje, você jovem, que está mentindo para sua mãe, você está mentindo para o seu pai, você fala que vai posar na casa do amiguinho, da amiguinha,
Às vezes o pai, a mãe até leva, te deixa lá na frente da casa da amiguinha, do amiguinho. Quando eles viram as costas, dali mesmo você e seu amiguinho vai para as festas, vai para os funk e ali contar todas as desgraças com você. Porque a maioria que acontece com os jovens hoje é a desobediência. O que está matando os jovens não é somente as drogas. O que está matando os jovens é a desobediência aos pais. Desobedecer aos pais é uma maldição. É uma maldição. Eu conheço história de 5 histórias e cinco histórias são iguais. De jovens que falaram pra mãe e pro pai: ó, mãe, eu vou posar lá na casa da minha amiguinha, tá bom? Não, beleza, pode ir lá. Aí o pai vai dormir, a mãe vai dormir tranquilo, achando que o filho dele tá lá na casa da amiguinha, do amiguinho posando. Mas na realidade, eles estão lá, em outro lugar, numa festa, desviaram o caminho. E no desvio do caminho aconteceu um monte de coisa. Por isso que até Deus falou pra mim, para mim falar em transmissão ao vivo, tem jovens assim. Tem mulheres, menininhas que foram violentadas, foram estupradas, que nem a mãe nem o pai sabem que aconteceu isso. Porque elas mentiram para a mãe e para o pai que estavam em um lugar e acabaram indo em outro. E justamente nesse outro lugar aconteceu o crime. E aí elas vão dizer o quê? Aí elas vão lá, nem na delegacia elas vão registrar a queixa, porque vai dar decaro, o delegado vai perguntar: tá, mas você estava onde? Eu estava na baile do funk. Ah, você estava no funk? Estava no funk. Calçãozinho enfiadinho até lá em cima, mostrando tudo. Aí você estava lá. Aí 3, 4 te pegaram. Pensa. Vai ser humilhada. E ela fica lá carregando isso pro resto da sua vida, porque ela não pode falar, porque ela desobedeceu os pais, foi para um outro lugar e ali foi violentada, foi estuprada. É a mesma coisa outro jovem aí, pai, né? O jovem, né? Cheio de vigor. Tô indo bater uma bola lá com os meus camaradas. Aí ele não vai bater a bola com os camaradas. Ele desvia o caminho, vai fumar maconha, vai usar cocaína. Aí quando menos perceber, ele tá viciado no crack. Aí começa os pequenos furtos de dentro de casa. Some radinho, some celular, some dinheiro da bolsa, já some a televisão. Quando vê, tá lá o filho nas drogas, viciado no crack. Aí de repente já começa até as ameaças, né? Começa a gente batendo no portão da casa: ó, o teu filho deve lá tanto de droga lá, se você não pagar, ele vai morrer, nós vamos matar ele. Os caras vêm bater na porta do portão da casa assim. Por isso que a gente vê a maioria dos jovens aí assassinados, mortos, morrendo. O último caso foi agora aqui em Campo Largo, um outro jovem. Ele não chegou a ser mais jovem. Morreu acho que com seus 30 e poucos anos de idade. Mas antes dele teve vários jovens que morreram aqui em Campo Largo. E a maioria foi buscado de dentro de casa. E quando não buscam e não acham na rua, eles invadem a casa e executam. E tivemos lá, desde de janeiro, no início desse ano até agora, se não me falha a memória, acho que 6 a 7 pessoas já morreram assassinadas aqui em Campo Largo. Quem é de Campo Largo, escreve aí e faça-me lembrar, que a gente vê notícia direto. E tem jovem que está entrando na cadeia, ele vai na cadeia, sai, entra e sai, e sempre pela mesma coisa: tráfico de drogas. Por que os jovens estão fazendo isso? Por quê? Porque eles não querem ter um compromisso com Deus, eles querem gastar sua vida aí, à mercê. Se fosse coisa boa, tudo bem, mas não está sendo coisa boa não. Estão se matando, estão se destruindo. Jovem, entregue sua vida para Jesus, que é a melhor coisa que você faz da sua vida. Cuida da sua mãe, cuida do seu pai. A sua mãe e seu pai estão envelhecendo. É obrigação sua de cuidar deles.
Ah, mas eu já tenho minha família, e aí, Gerdau, o que eu faço? Eu já tenho minha família, eu tenho meu marido, eu já tenho minha esposa, o que eu faço? Vai cuidar deles também. Você vai cuidar da sua família, mas também tem que cuidar da sua mãe, do seu pai, e também da sua sogra, e é fim de papo e acabou. Porque é você que tem que enterrar os seus pais, e não os pais enterrar os filhos. Essa que é a grande verdade. Aí o jovem hoje ele está aí perdido. Até a lei, que deveria ser mais rígida para menores, ela passa a mão na cabecinha. É outra coisa que está estragando. Por isso que eu sou a favor da diminuição de maioridade. Jovem cometeu crime, tem que ir para a cadeia, tem que pagar sim pelos seus erros. E se tiver alguém ali de dentro da cadeia, se tiver uma igreja de dentro da cadeia fazendo um trabalho evangelístico e conseguir ganhar aquela alma ali, amém. Dali mesmo ele vai cumprir pena, mas ele vai cumprir pena já com uma nova vida em Cristo Jesus, sendo uma nova criatura. E obviamente, até Deus vai dar liberdade para essa pessoa, para esse jovem. Só que não está acontecendo muito isso, sabe por quê? Porque muitos estão lá dentro da cadeia morrendo, saindo pior, e ainda ganha uma tornozeleira, sai, em vez de ficar em casa com aquela tornozeleira assistindo uma sessão da tarde, não, vai encontrar seus velhos antigos amigos e vão partir para o crime. De 10 jovens que saem da cadeia com tornozeleira, 9 cometem crime, um apenas ainda volta ainda. Destrói com o futuro. E a mãe, o pai estão envelhecendo, vendo toda essa tristeza. A maioria dos pais e mães que estão morrendo hoje, que os jovens estão enterrando, eles não morreram por causa da má saúde. Eles não morreram mais por causa da idade. Morreram de desgosto. Porque eles assistiram a adolescência toda do seu filho vivendo na prostituição, nas drogas, se destruindo, acabando com tudo aquilo que tinha de valor, que é o vigor, a saúde. Deram de tudo para eles continuarem nos estudos, para se formarem, abandonaram os estudos. Até compartilha agora o cigarro com a mãe e com o pai. Até compartilha a cerveja com a mãe e com o pai. Eu me lembro no tempo aí com o pessoal, que a gente conversava muito com alguns Raul Seixistas. Eles falavam bem assim, eu vou ensinar o meu filho a curtir Raul. Eu vou ensinar o meu filho a ser Raul. Eu vou ensinar o meu filho a ser isso, a ser aquilo. E eu sempre fui contra e disse, não, você não tem que ensinar o seu filho a ser Raul. Você não tem que ensinar seu filho a ser roqueiro. Você tem que ensinar o seu filho a viver o futuro melhor. Aí o outro lá com a narizona branco cheia de cocaína quer ensinar o filho dele a ser Raul cheirando cocaína. Quer ensinar ao filho, né, curtir Raul ou um rock and roll, alguma coisa, na base de cachaça. Não. Quer dizer, já está se destruindo, quer destruir o filho. Já está com o fígado comprometido, já está com a saúde comprometida, aí já quer começar a pegar a adolescência do filho e ensinar a comprometer o seu fígado, a comprometer a sua saúde, a comprometer o seu coração, a comprometer o seu sangue, a comprometer. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor, sim. É o que eu ensino também para os meus filhos, porque a minha ideologia se chama sociedade alternativa. A minha ideologia é o Raul Seixismo. Por isso que hoje eu sou Raul Seixista e cristão, porque eu estou ensinando o meu filho a viver uma liberdade, mas com disciplina.
a falar para ele que cachaça, que maconha, que cigarro é uma porcaria e vai acabar com a tua saúde. Você pode ser livre, você pode viver uma liberdade, você pode desfrutar da sua liberdade, mas que seja com disciplina, que tenha saúde para fazer isso. Por isso que hoje eu adotei o raciochismo cristão na minha vida, para mim passar esse aí para os jovens, para os meus filhos, para os seus filhos. Aí eu vejo jovens aí entrando no mundo do rock and roll, agitar a cabeleira, mas tá lá, já tá bebendo, já tá fumando, já tá usando drogas. Não é isso que nós devemos mostrar, não, pessoal. Não é isso. Tá errado. Nós estamos fazendo errado. Nós estamos mostrando o mundo errado. Se tem que mostrar sim. Eu já fui um drogado, já fui usuário. Filho, não faça isso, que já aconteceu isso, eu era aquilo. Você não vê mais eu fazendo isso, sabe por quê? Porque o negócio não é bom. Porque se fosse bom eu tava vendo, se fosse bom eu tava oferecendo para você. Se você apresenta uma cachaça para o seu filho, se você apresenta um baseado para o seu filho, se você apresenta um cigarro para o seu filho, você está sendo igual ao traficante. Só que o traficante cobra, você não, você está dando de graça. Você está oferecendo de graça. Não é dessa forma. Não é desta forma. Então, se um jovem morrer hoje, se um jovem morre hoje, a maioria da culpa é nossa. De 100%, pelo menos 30% a culpa é nossa. 20%, um pouco, é do Ministério da Educação. E a maioria, daí a culpa, é do mundo, é deles mesmo, pelas suas próprias escolhas. Eu me preocupo com meu filho. Você se preocupa com o seu filho? Será que nem eu li aqui no início, aqui, ó, será que esses 325 mil jovens que estão morrendo, que nem eu escrevi aqui, ó, que o Brasil já enterrou 324.967 jovens de 2006 até agora? Já imaginou então contar antes de 2006? Anda um pouco no cemitério. Começa a olhar túmulo por túmulo e veja lá as datas lá. Se não é um jovem de 15, 16, 17 anos que está enterrado já. Antigamente existia o juizado de menores. Hoje existe o conselho tutelar. Ai de você se dar uma cintada no seu filho. O conselho tutelar já vai lá querer te ferrar. Porque de conselho não tem nenhum. De conselho não tem nenhum. Só para concluir, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, diz bem assim, só para concluir a nossa transmissão. Esse é um recado para os jovens. E esse recado aqui é um recado que eu dou para o meu filho, é um recado que eu dou para os meus sobrinhos, é um recado que eu dou para o seu filho. Se você tiver uma Bíblia, ou você pode procurar ali mesmo na internet, no seu celular, bate lá, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Manda essa mensagem para eles. Diz bem assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Deus já fala, jovem, se alegre na tua mocidade. Aproveita a tua mocidade. Porque Deus, quando a gente fala, jovem, venha para o grupo jovem, jovem, venha para a igreja, não quer dizer que você vai estar proibido de tal coisa, não é isso que Deus quer. Você vai ver. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Então aproveita.
a tua mocidade. Você tem que aproveitar. Jovens, quer ir no cinema? Vai. Pô, vai pro cinema, não há pecado nenhum. Vai lá curtir o filme que você gosta. Vai lá. Vai curtir o filme que você gosta. Se alegre. Aproveita a tua mocidade. Vai passear, vai viajar, vai curtir uma praia. Não tem pecado nisso, não. Quer nos encontros com seus amigos? Ó, vai. Vai nos encontros. Seja alegre. Quer ir nos encontros que nem eu. Se eu quiser no encontro dos Raul Seixas, eu vou lá e vou. E acabou. E quem me conhece já sabe que eu sou cristão. Entendeu? Vai de mim se eu vou comer da mesma mesa ou não. Se eu for por exemplo, se eu for no encontro de Raul Seixas, não quer dizer que eu vou no encontro do Raul Seixas, que eu vou usar drogas? Que eu vou beber até cair? Que eu vou encher a cara? Claro que não. Se eu vou no encontro, eu vou rever os meus amigos, eu vou curtir as músicas que eu gosto de curtir. E ali, quando a gente se encontra, a gente fala somente de Raul, a gente fala das músicas, a gente troca umas ideias diferentes. Não se fala em drogas, não se fala em porcarias, não. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre o seu coração na tua mocidade. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E andas pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Anda no caminho do teu coração, pelas vistas dos teus olhos. O que Deus quis dizer com isso? É que é para você andar nos caminhos do teu coração, às vistas dos teus olhos. O teu próprio olho vai mostrar que é um caminho perigoso ou um caminho que não é perigoso. E todo mundo sabe que se você estiver naquele caminho, indo em direção ao tráfico, e de direção a alguma criminalidade, você sabe, no teu pensamento já sabe. Ai, se a viatura passar aqui e me pegar, tô ferrado. É desta forma. Agora, você que é jovem, vai andar no caminho do teu coração, diante dos teus olhos, você sabe que você está indo naquele lugar, é um lugar bacana, é um lugar que não vai trazer problema, é um lugar que não vai comprometer a sua saúde, é um lugar que não vai comprometer a sua vida, e você ainda vai voltar para casa sã e salvo. Aí sim, alegre-te, jovem. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, você, jovem, você está livre para fazer o que você bem entender da sua vida. A vida é sua. Quem manda na sua vida é você. Quem escolhe o caminho é você. Você que escolhe. Mas lembra-te que Deus trará juízo sobre isso. E a maioria dos jovens hoje já está com seus juízos comprometidos. Tem jovens que perdeu a salvação hoje, porque morreram no tráfico, morreram na criminalidade, morreram desfrutando das drogas, morreram participantes de mesas, que são mesas horríveis, mesas da morte, comida da morte, que é a comida deste mundo, os prazeres da carne, as abominações, a mentira, a desobediência mata a alma. Jovem, se você desobedece aos teus pais, cuidado, 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 que podem impedir a tua alma. Eu me lembro que eu já desobedeci o meu pai. Eu já desobedeci a minha mãe. Eu não me lembro o que eu fui fazer. Eu só não me lembro o que eu fui fazer. Mas uma coisa eu digo, eu desviei o caminho. Sabe onde que eu fui parar? Com os pés pro ar, amarrado num tronco, no juizado de menores, eles dando paulada na sola do meu pé. E quando eles batiam, aquela dor pegava-se na sola do meu pé, subia pela minha perna e via até a cabeça. Porque eu desobedeci os meus pais. Eu falei que ia num lugar, não me lembro aonde.
Mas eu falei, eu acho, se não me engano, acho que eu falei que eu ia jogar bola. Não ia jogar bola. Eu falei que ia pousar na casa de um colega, que nós ia fazer uma lição, se não me falha a memória, mas eu acabei desviando. Eu fui aprontar na rua. Sabe o que eu fui fazer? Pichar. Quando eu morava em Curitiba, desde o início do Pinheirinho até o início do centro, era tudo pichado. E na época meu apelido era Bill. Então nós éramos em 3. Era Bill, Billy e Joy. Então a gente pichava Bill, o outro Billy e outro Joy. Até que pegaram nós pichando. Porque desviei o caminho aquela noite. E no azar, porque eu já vivia pichando muito, mas no azar naquela noite, a Rony pegou nós. Era a Rony ainda. Levar nós direto pro juizado de menor. Você acha que o meu pai foi lá tirar? Você acha que minha mãe foi lá? Foi minha avó. Porque sabia que minha avó, se meu pai me fosse ali, ele ia me surrar mais ainda, porque meu pai era militar. Era da polícia militar. Era da PM. E por incrível que pareça, ainda na época fazia parte da Choque. Então já sabe o medo como que eu fiquei, né? Desobediência. Então, jovem, se você hoje que está frustrado com a sua vida, se você hoje, jovem, que está frustrado com seus estudos, com a sua vida, que tem desejo de cometer suicídio, morte, se frustrou, foi porque você plantou lá atrás a tal chamada desobediência. Mas há uma solução: Jesus. E eu convido você a procurar uma igreja, a participar de grupo jovem. Muitas igrejas evangélicas hoje, elas têm o grupo jovem. O grupo jovem é para isso. É para você se alegrar na sua mocidade. Você está de dentro de uma igreja, não é uma imposição de ser proibido disso, proibido daquilo, você é proibido isso, você é proibido aquilo. Não, você não é proibido a nada. A partir do momento que você entregar a vida para Jesus, o próprio Espírito Santo vai mostrar para você: ó, não faça isso que isso daí não vai ser bom para você. Não faça isso que isso aí não vai ser bom para você. Não faça isso, não faça aquilo. Você não é proibido. Acredite que eu estou falando. Experiência própria. Eu já fui líder de um grupo jovem. Na época que era obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, aqui na cidade de Campo Largo, eu assumi uma responsabilidade no grupo jovem. E trabalhar com jovem é a coisa mais difícil que tem. Por isso que eu coloquei um título aí, que teve que quando eu mandei mensagem, ele me criticou pelo título, que eu falei que muitos animais selvagens é mais fácil domar do que os jovens. E realmente é, porque trabalhar com o jovem é difícil. Não é fácil. Não é fácil porque o jovem tem um pensamento mais livre, mais de liberdade. Então ele não está nem aí. Ele não está nem aí se ele levar um tapa. Se ele levar um tapa hoje na nuca de um policial, ele vai até chorar, mas amanhã depois está dando risada. Conta até pros colegas: ah, os homens me pegou. Não fala nem por isso, fala os homens. Ah, os homens me pegou. Levei porrada dos homens, levei corridão dos homens. Não, e ainda cresce ainda a mentira, né? Porque vive na mentira daí, né? Ainda cresce ainda, cada vez mais de falar demais. Então, jovem, você não é convidado a abandonar tudo. Você é convidado, sim, a entregar sua juventude na mão do Senhor Jesus. Estevão, um dos apóstolos do Senhor Jesus, o mais novato de idade, que eu falo de idade mesmo, era Estevão. Paulo, João, Pedro, Tiago, Mateus, toda aquela turma ali já era velhos, mas Estevão era o mais novo jovem de Jesus. Ele morreu sendo apedrejado, ele perdeu a juventude nas mãos do Senhor Jesus, e o mundo o condenou, o matou a pedrada. Estevão
quando ele vê aquela situação, ele olha para o céu e fala: eu vejo a glória de Deus na minha vida. E a maioria da Bíblia, se você for perceber, meu amigo jovem, a maioria aqui eram tudo jovens usados por Deus. Davi, você conhece a história de Davi? Davi, quando ele foi matar o Golias, você acha que ele já era velhão? Não. Velhos eram os irmãos dele, soldados de guerra, experientes de guerra. Experientes de guerra. Mas o mais franzinho, novato, era Davi. Veja, Davi era moleque quando derrubou o gigante. A Bíblia conta que foram dados espada, escudo, foram dados toda a armadura para ele vestir. Diz que nem ele aguentava com a armadura. Diz que ele não aguentou nem com a espada, de tão pesada que era. Franzino, pequenininho, jovem. Chegou lá, com uma única pedra, derrubou o gigante. E ali o futuro dele, você sabe qual foi o futuro desse jovem Davi? Se tornou rei de Israel. Não. E sabe qual é o melhor ainda, que além de ele ter sido rei de Israel, sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Davi, mesmo depois que ele pecou? Deus o considerou como o segundo coração de Deus. Considerou Davi como o segundo coração dele. E só o que eu li aqui para você, o Eclesiastes e o provérbio que eu li aqui, vem do filho de Davi, de Salomão. Que Deus deu sabedoria a ele. E da sabedoria veio o quê? Riquezas. Então a maioria dos heróis da fé aqui, você pode até ver que ficaram tudo velhos, mas todos eles começaram na sua adolescência. Tiveram suas vidas na mão de Deus e foram todos vitoriosos. Se quer ser vitorioso, jovem, entregue sua vida na mão de Jesus. Você vai ver o teu futuro. Amanhã depois se inscreve aí no comentário ou faz um vídeo ao vivo aí. Ó, entreguei minha vida para Deus, ó como que eu tô hoje. O teu futuro será um futuro melhor na mão de Deus do que na mão do mundo. Aí você vai trabalhar, você vai ter seu casamento, você vai constituir uma família, você vai ter um melhor emprego, você vai ter o seu carro do ano, do sonho, a sua casa do sonho. Você vai ter um futuro melhor. Melhor do que a minha, melhor do que qualquer um de nós e melhor do que de qualquer sua mãe e seu pai. Essa é a tendência de você ter um futuro melhor do que a nossa. Porque a maioria de nós já trabalhamos desde criança, desde moleque. Muitos de nós não tivemos um estudo avançado porque nós já vinha trabalhando desde criança. O meu primeiro registro foi com 14 anos, num supermercado, mas eu já vinha trabalhando antes. Sabe o que eu fazia? Eu vendia picolé, vendia sorvete. Eu andava com caixinha de sorvete na época. E se eu fosse o melhor vendedor de caixinha de sorvete, aí sim me dava um carrinho de sorvete. Hoje, se o jovem sair trabalhar com seus 15 anos de idade na rua aí, já vão falar merda. Desculpa a expressão, já vão falar. Porque não pode, porque é escravidão. Só que hoje tem muitas empresas que estão contratando jovens que estão estudando para se formar, para trabalhar ali por meio período. Só que a maioria desses jovens são poucos que estão entrando, sabe por quê? Porque são poucos que estão estudando, estão se formando. Porque a maioria não estão nem aí. Então, jovem, se eu convido você para participar de um grupo jovem, é para o seu bem. Muda de lado. Você vai ver como que vai ser a sua saúde, você vai dormir bem, você será mais alegre do que esse jovem lá fora. Porque esses jovens que estão no mundo não são alegres não. É tudo aparência. É tudo aparência, ó. É tudo aparência.
Para eles manter aquela aparência, eles têm que estar usando drogas. Para eles manter aquela aparência, eles têm que estar bebendo. Porque se eles parar com aquilo ali, sabe o que acontece com eles? Depressão. São depressivos. Acaba se revoltando até. Então, jovens, entregue sua vida para Deus. Eu faço esse convite a você. Aqui na cidade de Campo Largo tem várias igrejas com um grupo jovem. Mas eu convido você em especial para o grupo jovem na igreja onde eu comecei a congregar agora. Aqui na igreja, na cidade de Campo Largo, aqui no centro, tem uma igreja chamada Embaixadores do Reino de Cristo. É uma igreja que está há um ano aqui e ela começou a fazer o primeiro trabalho com jovens. Então já está dando início ao trabalho com jovens. Então eu convido você a ser os primeiros jovens a participar desse grupo jovem. Você que é de Campo Largo, jovem, se quiser, pode me procurar. Eu falo com você, se quiser eu vou na sua casa, eu passo o meu número do WhatsApp para você, me procura no Messenger lá. Eu te dou umas orientação na base da Bíblia. Eu tenho experiência de vida. Eu já fui drogado, já fui viciado. Eu já tive várias experiências na vida, então eu posso passar. Eu sei o que você passa. Você não sabe porque eu tenho vontade de morrer. Eu sei sim. Eu já tentei cometer suicídio 3 vezes e eu sei qual é a causa. Se a maioria não é depressão, eu sei o que é depressão, eu sei o que é você ser abandonado pelos amigos, eu sei o que é você levar porrada de polícia, eu sei o que é você levar tiro, saindo correndo, eu sei como é descer numa favela, eu sei como é descer em outros lugares a pegar a droga, eu sei a adrenalina que você sente na veia, eu sei essas adrenalinas. Então eu conheço a mente de um viciado. Eu conheço a mente de um viciado. Eu conheço o cérebro de um jovem. Eu sei como lidar com essa situação. Mas se não quiser ir na igreja, tem outras igrejas. Mas procura uma igreja, procura um pastor. Fala com ele, quero participar de um grupo jovem, quero conhecer. Você vai ver como é bacana. Como é bacana. É mais saudável as coisas. Então fica aí um recado para você, jovem, de Deus. Tome atento à sua vida. Não estrague sua vida nesse mundo, não. Entrega a sua juventude na mão de Deus. Você não vai perder nada com isso, não. Você vai ser mais livre do que esse jovem aí. Entendeu? Você vai ser mais livre do que esse jovem aí. Deus não vai proibir você de nada, não. Mas se você entregar a sua juventude na mão do Senhor Jesus, você vai ver que você vai ter um futuro muito melhor do que qualquer um desses jovens. E eu falo isso com a maior verdadeira do meu coração. Eu falo isso. Por que eu falo? Porque assim como eu conheço jovens que estão com o seu futuro comprometido no mundo das drogas, nesse mundão aí, eu conheço jovens que estão de dentro das igrejas, entregaram a sua juventude, estão sendo até, estão até falando mal deles aí, alguns aí da escola ficam até criticando eles aí, aí o crentinho, né? Só que esse jovem aí, quando chega o fim de ano, que fica xingando os outros de crentinho, esse jovem aí, quando chega o fim de ano, eu tô falando desse que tá estudando ainda, ele tá, até o finalzão de dezembro se ferrando no estudo, porque esse aí jovem aí de Cristo, quando chega aí em meio de outubro, novembro, certo? Ele é o melhor time que tem, igualzinho o melhor time do Campeonato Brasileiro. Que antes de encerrar o Campeonato Brasileiro, já deram a taça de campeão para ele. É esse jovem de hoje, que antes de encerrar o ano, ele já está aprovado. E que se ele quiser pegar o seu mês de dezembro e não comparecer mais nas escolas,
ele vai e não comparece mais mesmo porque ele já está aprovado. Aí você for pegar lá o índice lá de sua falta de coisa lá, é menor. Porque se ele faltou, ou porque ele acordou atrasado, se foi de manhã, ou porque ele ficou doente, ou porque foi por causa de alguma viagem. Mas não foi por falta de desviar o caminho e partir para as drogas. Porque a maioria dos jovens que se você encontrar nas praças agora, não digo agora, mas de tarde, se você encontrar nas praças, você vai ver que no meio de 10, 7 desviaram o caminho da escola. E os pais achando que ele está estudando, ele está lá na praça, levando o geral de polícia. Tá certo? Então fica aí um forte abraço aos jovens, aos pais. Fala com seus filhos. Fique de olho nos seus filhos. Tome atento com seus filhos, porque as drogas estão entrando nas nossas casas. O mundo dos vícios está entrando nas nossas casas. Se você usa, se você bebe, se você fuma, não faça isso na frente deles. Não faça isso na frente deles, porque amanhã ou depois você não vai ter moral nenhuma para chamar a atenção dele. Não faça isso, tá certo? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus esteja convosco, que a paz do Senhor esteja com todos vocês.